Brasil, boa tarde, Portugal, como é que vocês estão? Agora são 3 e pouco e hoje é dia 11, se eu não me engano, hoje é dia 11. E dia 24 agora, no mês de abril, vai fazer 3 meses que estamos em Portugal. Então, motivo do meu sumiço, galerinha, pra quem me acompanha no Instagram já sabe mais ou menos o motivo do meu sumiço. Mas o motivo do meu sumiço é porque eu comecei as aulas. E as aulas aqui são bem puxadas. E pra mim, mais ainda que entrei no meio do ano letivo deles. Porque o ano letivo deles começa em setembro e para em julho, eu acho. E agosto eles ficam de férias e voltam em setembro de novo. E eu entrei bem em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano. E então, eu que me lasquei, né? Porque eles são muito avançados e é totalmente diferente. Eu entrei pra área de medicina, engenharia, essas coisas. E é totalmente diferente. Então, pra quem sabe, lá no Instagram eu postei que o meu horário de aula, ele não é fixo, tipo assim, as segundas e quartas eu saio mais cedo, eu saio 1 hora. Terça e quinta eu saio 5h20. E sexta eu entro às 9h30 e saio às 4 horas. Então é um horário diferente, então tem que me acostumar. E a escola. Cada aula, cada 50 minutos, tem um intervalo de 5, 10 minutos entre as aulas, entre as trocas de aulas tem um intervalo. E então é bem mais de boa, dá pra você descansar, dar uma relaxada. E o horário de almoço é das. Depende. Tem dia que eu. Da 12h30 até umas 1h30, eu acho, mais ou menos. E quando eu não entro, o meu almoço começa às 1h20. O que mais que eu posso dizer sobre a escola? Os professores. Os professores são super gente boa. Eles falam devagar, tentam falar devagar, né, pra mim conseguir entender. E os alunos, a minha sala é bem acolhedora. Eles me acolheram muito rápido. Sempre tentam fazer alguma coisa pra eu não me sentir sozinha, pra tentar me incluir. E eles também falam bastante devagar comigo, pra mim conseguir entender. Me explicam as coisas quando eu não entendo mais ou menos a matéria ou alguma outra coisa. E eu já participei de uma visita de estudo. Aqui eu acho que eu entrei numa quarta, quinta, ou terça, por aí. Só que na sexta eu já estava na visita de estudos. E aí foi bem legal porque eu consegui conhecer mais eles, a gente conversou mais ou menos, porque eu fiquei bem mais no meu canto. Mas eu estava ali com eles, vi o jeito de cada um e tudo mais. E foi bem legal de estudos, eu vou tentar deixar umas fotos aqui. E a gente foi pra uma praia. Nossa, gente, a praia é a coisa mais linda. É muito linda. Só que a gente não podia entrar porque tava frio. E o que mais eu posso dizer? Meu primeiro dia de aula foi... Gente, meu primeiro dia foi... eu entrei num desespero porque eu cheguei na escola, primeiro que deu... Desculpem, passou alguém aqui, eu tinha que parar por causa da janela. E... Bom, meu primeiro dia deu totalmente errado. Ele deu errado, porque de manhã, como eu entro 8h30, a gente levantou um pouco mais cedo e... pra me agitar as coisas e tudo mais. E aí eu tava indo de Bolt, por conta que eu tava sem o passe escolar. E a gente colocou no Bolt a escola errada, porque tem uma escola com o nome quase igual à escola que eu estou, eu não posso falar no nome, lógico. E a gente tava indo para outro lugar dentro do Bolt, aí que a gente percebeu o caminho, teve que mudar tudo, cheguei um pouco atrasada.
A gente tentou ir mais cedo por causa que minha mãe tinha que ir na secretaria falar sobre esse negócio do passe e tudo mais, sobre o almoço e isso. Então, já cheguei um pouco atrasada, fiquei lá. E aí, eu não sabia onde que era a sala, né? Então, subi pelo lado errado e fui parar na biblioteca. E chegando na biblioteca, a senhorinha que tinha lá me levou pra sala. E eu cheguei, eles conversaram bastante. A DT, que é a diretora de turma, explicou certinho sobre a sala, sobre como funcionam as aulas. E logo no primeiro dia, a gente tinha teste de biologia. Eu, claro, como era meu primeiro dia, não fiz. E as meninas estavam chorando. E, tipo assim, aqui eles falam Estoura, né? A Estoura, ela deu o teste pra mim ver o que eles estavam pegando, o que eles estavam aprendendo, se eu sabia alguma coisa. E, gente, era teste de biologia. Eu não tava entendendo nada. Se eu, que não peguei nada, estava desesperada, elas quebram. Eu fiquei assim, gente, elas sabem, então chorando, imagina eu se estivesse fazendo. E não deu. Ai, eu fiquei em desespero. E, bom, então eu entrei no desespero total. E nisso, depois foi de boa, super de boa. Os testes que eu tive agora, alguns eu fiz, alguns eu não fiz. Dependendo da disciplina eu não fazia, porque tem coisa que eu não peguei. Porque não, o ensino daqui é muito melhor que o do Brasil, cara. É puxado, mas é muito melhor. Eles estão cagando pra o que você faz com a vida, eles estão se preocupando com o seu ensino. Eu acho que isso deveria ter no Brasil. Não se preocupar com o que a pessoa vai fazer com a vida dela por mais, mas sim se preocupar com o ensino. Aqui, se eu faltar, eu tenho que justificar a minha falta. Tem que mandar lá, tipo assim, que nem ia contar sobre isso. Quem me segue no Instagram já sabe, mas ok. Não, a primeira sexta-feira que eu peguei, porque eu tive a sexta-feira que eu fui pra vista de estudo, então fui horário normal porque a gente ia pegar o autocarro e tudo pra ir. E só que nas sextas-feiras eu entro 9h30. E foi a primeira sexta-feira que eu ia entrar 9h30. E eu fui pegar o autocarro linda, maravilhosa, linda e bela, e peguei um autocarro. E o autocarro tava fazendo o trajeto certinho da escola, a gente tava fazendo certinho, sabe? Não tava tendo erro, mas aí chegou numa... Como é que fala? Aí... Aqui eles falam rotunda. Mas aí é... O balão que fala, né? Mas não tem outro nome, mas balão. Chegou na hora de fazer a rotatória. É rotatória? Ah, eu não sei. O balão e, tipo assim, era pra pegar pra cá e subir a rua daqui. Ele pegou pra cá. Aí eu fiquei assim, aonde que eu estou indo me meter? Tava tão lindo. Aí eu falei assim, não, ele vai por trás da escola, porque minha escola é aqui. Tem uma rua aqui e aqui. Então eu falei assim, ele vai por trás, por cima. Então, de boa, segui. Gente, na hora que eu percebo, eu tô onde eu peguei o ônibus de novo. Eu fiquei assim, não é possível. Isso não é possível. Era possível. Aí eu desci, assim, eu percebi. E eu tinha visto o outro ônibus, o 50, que é o que eu sempre pego. Parei pra escola. E aí eu vi o 50 e falei assim, eu vou pegar esse, sair correndo pro outro ponto. Deu tempo de eu pegar ele, eu peguei ele e entrei. Fui assim, não, agora vai pra escola certinho. Dava tempo ainda, porque eu tinha ido mais cedo por causa disso. Fui 9 horas, eu entrei entre 9h30. E nisso eu saí, né? Numa paz, numa boa. E ele foi subindo, eu falei assim, ele vai dar a volta na rotunda e vai... Mesma coisa, só que, tipo assim, a minha escola é sentido pra cá. Eu peguei o ônibus sentido pra cá. Então ele ia subir e tudo mais. Depois ia voltar por aqui e ir pra escola. Minha gente, esse ônibus me sobe. E no meio do caminho ele decidiu que ia entrar fora de serviço. Aí ele olhou pra mim, o motorista, senhora, tem que descer. Aí eu fiquei assim, não é meu ponto. E aí ele falou assim, senhora, você tem que descer, eu vou entrar fora de serviço. E eu fiquei assim, desci, não sei onde eu estava. E eu fiquei ali em desespero. Na hora que eu desci, uma senhorinha veio falar comigo, ela falou
perguntou pra mim por que que o motorista, se o motorista tinha falado alguma coisa pra mim na hora de eu descer, e eu falei que ele ia entrar fora de serviço, e ela falou assim que ela ia pegar aquele ônibus, então agora vai conseguir pegar, porque o outro já tinha passado e ela tinha que esperar agora. E aí eu fiquei assim, eita lasqueira. E aí ela pegou e eu perguntei pra ela, né, se ela tinha meu celular, a operadora decidiu parar de funcionar no dia. Olha que maravilha. E eu não tava conseguindo ligar pra minha mãe. E eu falei assim, vixe, agora ferrou, eu tô perdida, eu não sei aonde eu estou. O que que eu fiz? Perguntar pra senhorinha, né? Eu falei assim, ó, com licenças, a senhora não tem dados pra me prestar, pra eu conseguir comunicar minha mãe, que eu tô voltando, que eu vou voltar pra casa, que eu não tô indo pra escola. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, não, não tenho. Eu falei assim, tá bom. E eu fiquei assim, falei assim, a senhora não empresta então o seu telemóvel pra eu conseguir ligar pra ela? Ela, eu não tenho telemóvel. Eu fiquei assim, benção. E aí eu expliquei a minha situação pra ela, eu falei, contei tudo que tinha acontecido. E ela falou assim pra mim, é que os ônibus escolares, eles só passam no horário tipo assim, das 8 horas, que é o horário que a escola tá abrindo, e no horário de almoço e no horário de saída. Eles não passam esse horário. Eu fiquei assim, eu não sabia. Ela falou assim, não, é que nem todo mundo fala sobre isso. Eu fiquei assim, é verdade, percebi. Porque, gente, quando você tá vendo os vídeos, aí, pra vir pra cá, é uma coisa. Quando você chega aqui, é totalmente diferente. Você pode fazer o planejamento todo de como vai ser. Vai chegar aqui, vai ser totalmente diferente. Isso eu posso te confirmar na minha experiência. Na minha experiência. Também tem. Aí tinha uma mulher sentada lá no banco. E aí eu falei assim, eu vou tentar falar com ela, né? Porque nada de passar o ônibus, gente, não tava passando o ônibus. E aí eu fui falar com aquela mulher, né? Eu falei assim, expliquei a minha situação pra ela. E ela me emprestou o celular dela, aí eu consegui ligar pra minha mãe. Gente, liguei pra minha mãe. Eu tava tentando ficar calma, não tava tentando me desesperar, tava tentando ficar calma. Liguei pra minha mãe, mãe, ela, oi, que foi? Eu falei assim, ó, o ônibus não passou, falando calma, sabe? Minha voz tava meio trema, mas eu tava falando calma, sabe? Pra não entrar em desespero. E aí ela me pergunta, você tá chorando? Por que que você tá chorando? E eu não tava chorando. E aí, na hora que ela falou aquilo, eu já quis chorar. Eu perdi o ônibus, eu não queria, eu peguei o ônibus errado, que não sei o quê. Gente, eu entrei no desespero. E eu fiquei assim, ó, virei assim de cantinho pra mulher não ver que eu tava chorando, eu fiquei assim. Aí eu falei assim, eu vou me acalmar e falar devagar, porque senão ela vai achar que aconteceu o pior, né? Porque, gente, a gente é novo aqui. As chances de acontecer alguma coisa ruim são poucas, mas tem chances. Tipo, de 99% tem 1% de acontecer. E aí eu falei pra ela, não, por onde? Aí eu me respirei, falei com calma, desliguei o telefone e aí eu entreguei pra mulher, mas ela, não, se acalma e tudo mais. Ela era portuguesa, foi super gente boa comigo. E aí eu perguntei pra ela, né, mas que sabe que horas que passa um ônibus aqui, alguma coisa, um autocarro, né? Ela falou assim, então, o autocarro que era pra passar era 9 horas e ele não passou. Se não passar 9 horas, ele passa 10 horas. Se não passar 10 horas, não sei que horas que ele vai passar mais. E aí eu falei assim, tá bom, obrigada. E eu tô ali conversando com ela. E aí eu falei assim, não tem nenhum outro ponto pra eu poder pegar o autocarro? Ela falou assim, ó, tem aquilo dali, me explicou, né? Aí ela falou assim, se tiver alguém ali, você pergunta qual ônibus que vai pra lá. E se não, você desce mais um pouco, vai ter o ponto mesmo ali. E tem uns folhetos que mostram o horário de ônibus. Eu falei assim, não, tá bom, obrigada, desci, segui o caminho, não tinha ninguém ali, tinha alguém pra perguntar, mas a pessoa não sabia. E então, desci mais um pouco, eu olhei lá o horário. E aí, o primeiro ônibus que veio, minha filha, eu entrei. Que era o 5. Eu entrei no 5 e aí eu falei assim, gente, se esse ônibus não passar no lugar que é pra me descer, e agora? Eu já me traumatizei, né? E aí eu desci num ponto que a gente sempre passa quando tá vindo pro centro aqui. E aí eu falei assim, eu vou descer aqui, que aqui eu
sem ir a pé pra casa, de boa. Aí eu desci e fui, né? Então cheguei em casa tranquila, sem salvo. E depois eu ri tanto, mas eu ri tanto, que ai, não deu. Mas foi bem tranquilo, bem de buenas. E é isso. Sobre essa história é isso que eu me perdi. E eu peguei o cartãozinho da escola pra mostrar pra vocês, é o cartão de estudante que eu uso na escola, eu uso ele tanto como passe na escola. Pra quem não sabe, o refeitório eu tenho que pagar para mim almoçar na escola. E aí tem um aplicativo, eu coloco o dinheiro no aplicativo e fica nesse cartão, que aí eu passo lá e desconta. Então, eu passo ele no refeitório e tem uma papelaria na escola para eu utilizar. Eu não vou mostrar assim, porque tem o nome da escola e tenho os dados, meus dados. Então, é esse cartãozinho aqui de estudante e tem a papelaria na escola. Eu uso para comprar teste, se eu precisar de algum fichário lá, essas coisas tem lá. E então, é bem fácil. E então, a minha escola, ela é bem grande, sabe? Era bem antiga, mas era bem grande. Então tem vários blocos. E o meu, ele fica do lado de trás. E, bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre a escola. Agora eu vou falar sobre os acontecimentos que têm acontecido essa semana. Pra quem não sabe, eu moro em um apartamento. O meu, ele é o térreo, né? Aquele sala rechão. E tem gente morando em cima de mim? Minha gente! Eu sempre morei em cima da. Sempre não, né? Eu morei por bastante tempo em cima da casa dos meus avós. Depois eu fui embora e voltei morando pra morar pra minha cidade de novo. E fiquei morando em cima da casa dele. Gente, eu não sei se eu fazia tanto barulho assim, não. Mas e o povo de cima? Ah, só Deus Jeová. Porque aí, a primeira. Ó, já vou começar, vou contar o que aconteceu. Quando a gente mudou pra cá, na primeira noite, numa das primeiras noites, eu vou mostrar pra vocês. Então, é assim, ó, tem as casas ali. E aqui é o meu quarto. E tem aquela parte ali, aqui é onde o povo passa, entendeu? O povo passa ali, que é uma rua. E aí, até aí tudo bem. Ai, me passa esses três caras. Não conseguia dar rolo, mas se eu tivesse visto, eu teria xingado. Mentira. E eles pararam bem aqui na janela de casa, sabe onde eu mostrei? Ali no poste. Pararam bem ali. E começaram a discutir. Tá, 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 tá. Eu falei assim, não é possível. Tipo assim, eu sei que eram três, porque tinha dois discutindo e um apaziguando. Tipo assim, não, relaxa, relaxa. E os caras discutindo, mó papo. Eu não... A fofoqueira que habita dentro de mim ficou curiosa pra querer entender. Porque não dá, porque eles estavam falando muito rápido. E não tem nem como a gente abrir, tipo assim, a persiana, porque faz barulho. Então eu falei assim, eu vou abrir a persiana pra ver o que tá acontecendo. No meu quarto ser assim, passa bastante gente. Então eu tô gravando, aí tem hora que eu paro assim, porque tá passando gente e eu fico com vergonha. E aí eu falei assim, eu vou abrir a persiana pra ver o que tá acontecendo. Eu falei assim, não vou abrir que vai fazer barulho. E aí eles vão olhar na hora. Depois eu fiquei pensando, poderia ter aberto, a pessoa ia se tocar e ia sair. Minha vontade era abrir, a gente falou assim, meu filho, por favor, vai discutir em outro lugar. Porque eles andaram, tipo assim, tem a rua toda pra andar. Aí veio parar bem aqui na frente da minha janela. 2, 3 da manhã. E eu fiquei assim, não é possível isso não. Ai, meu, entrei no ódio. Aí passou, depois nunca mais. Aí depois teve outra vez que passou dois caras conversando à noite muito alto. Eu fiquei assim, não é possível. Mas eles não ficaram na minha janela, graças a Deus. E de acontecimentos do meu... Da minha casa, é isso. A mocidade veio bastante aqui. A gente gostou bastante da igreja, acolheu muita gente. A mocidade é muito acolhedora. Uns amores de pessoas. O nosso cooperador de jovens é um amor de pessoa. Ele e a esposa dele são super gente boa.
muito bagunceiro, mas eu gosto bastante deles. E eu acho que é isso que tem acontecido. Eu tô indo pras aulas de música. E, sério, tô doida. Eu queria só pegar o instrumento e sair tocando. Eu não queria fazer teoria. Porque a teoria é complicada. Gente, não repara na bagunça que tá aqui, não? Como é que eu tampo aqui? Ai, vou deixar assim. Então, eu queria só ir pro instrumento, porque a teoria, meu filho, não quero. E, ai, mas é isso. Eu vim me justificar o motivo do meu sumiço. Eu vou tentar postar mais. Peço perdão. Mas é isso. Eu vim só explicar mesmo. Eu não sei mais o que falar. Mas é isso. Então, um beijão pra vocês. Tudo de bom. Não esquecem de se inscrever, de compartilhar e de curtir e comentem. Podem comentar dando ideia de vídeo ou falando assim, ai, tenta gravar isso, que eu quero ver isso, ou me explica como é que é isso, que eu vou tentar o meu máximo gravar e mostrando pra vocês, tá bom? É isso, beijo. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal. Como é que vocês estão? Agora são 3 e pouco. E hoje é dia 11, se eu não me engano. Hoje é dia 11. E dia 24 agora, mês de abril, vai fazer 3 meses que estamos em Portugal. Então, motivo do meu sumiço, galerinha, pra quem me acompanha no Instagram já sabe mais ou menos o motivo do meu sumiço. Mas o motivo do meu sumiço é porque eu comecei as aulas. E as aulas aqui são bem puxadas. E pra mim, mais ainda que entrei no meio do ano letivo deles, porque o ano letivo deles começa em setembro e para em julho, eu acho, e agosto eles ficam de férias e voltam em setembro de novo. E eu entrei bem em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano. E então, eu que me lasquei, né? Porque eles são muito avançados e é totalmente diferente. Eu entrei pra área de medicina, engenharia, essas coisas. E, e é totalmente diferente. Então, pra quem sabe lá no Instagram, eu postei que o meu horário de aula, ele não é fixo. Tipo assim, as segundas e quartas eu saio mais cedo. Eu saio 1 hora. Terça e quinta eu saio 5h20. E sexta eu entro às 9h30 e saio às 4 horas. Então é um horário diferente, então tem que me acostumar. E a escola. Cada aula, cada 50 minutos, tem um intervalo de 5, 10 minutos entre as aulas, entre as trocas de aulas tem um intervalo. E então é bem mais de boa, dá pra você descansar, dar uma relaxada. E o horário de almoço é das. Depende. Tem dia que eu. Da 12h30 até umas 1h30, eu acho, mais ou menos. E quando eu não entro, o meu almoço começa às 1h20. O que mais que eu posso dizer sobre a escola? Os professores. Os professores são super gente boa. Eles falam devagar, tentam falar devagar, né, pra mim conseguir entender. E os alunos da minha sala é bem acolhedora. Eles me acolheram muito rápido. Sempre tentam fazer alguma coisa pra eu não me sentir sozinha, pra tentar me incluir. E eles também falam bastante devagar comigo pra mim conseguir entender. Me explicam as coisas quando eu não entendo mais ou menos a matéria ou alguma outra coisa. E eu já participei de uma visita de estudo. Aqui eu acho que eu entrei numa numa quarta, quinta, ou terça, mas por aí. Só que na sexta eu já estava na visita de estudos. E aí foi bem legal porque eu consegui conhecer mais eles, a gente conversou mais ou menos, porque eu fiquei bem mais no meu canto. Mas eu estava ali com eles, vi o jeito de cada um e tudo mais. E foi bem legal a visita de estudos. Eu vou tentar deixar umas fotos aqui. E
A gente foi pra uma praia. Nossa, gente, a praia é a coisa mais linda. É muito linda. Só que a gente não podia entrar porque tava frio. E o que mais eu posso dizer? Meu primeiro dia de aula foi. Gente, meu primeiro dia foi. Ai, eu entrei num desespero porque eu entrei. Eu cheguei na escola. Primeiro que deu. Desculpem, passou alguém aqui, eu tinha que parar por causa da janela. E. Bom, meu primeiro dia deu totalmente errado. Ele deu errado. Porque de manhã, como eu entro 8h30, a gente levantou um pouco mais cedo e pra me agitar as coisas e tudo mais. E aí eu tava indo de Bolt por conta que eu tava sem o passe escolar. E a gente colocou no Bolt a escola errada, porque tem uma escola com mais o nome quase igual à escola que eu estou, eu não posso falar no nome, lógico. E a gente tava indo para outro lugar dentro do Bolt, aí que a gente percebeu o caminho, teve que mudar tudo, cheguei um pouco atrasada. A gente tentou ir mais cedo por causa que minha mãe tinha que ir na secretaria falar sobre esse negócio do passe e tudo mais, sobre o almoço e isso. Então, já cheguei um pouco atrasada, fiquei lá. E aí eu não sabia onde que era a sala, né? Então subi pelo lado errado e fui parar na biblioteca. E chegando na biblioteca, a senhorinha que tinha lá me levou pra sala. E eu cheguei, eles conversaram bastante. A DT, que é a diretora de turma, explicou certinho sobre a sala, sobre como funcionam as aulas. E logo no primeiro dia a gente tinha teste de biologia. Eu, claro, como era meu primeiro dia, não fiz. E as meninas estavam chorando. E tipo assim, aqui eles falam estoura, né? A estoura, ela deu o teste pra mim ver o que eles estavam pegando, o que eles estavam aprendendo, se eu sabia alguma coisa. E, gente, era teste de biologia. Eu não tava entendendo nada. Se eu, que não peguei nada, estava desesperada, elas que aprendem. Eu fiquei assim, gente, elas sabem, então chorando, imagina eu se estivesse fazendo. E não deu. Ai, eu fiquei em desespero. E. Bom, então eu entrei num desespero total. E nisso, depois foi de boa, super de boa. Os testes que eu tive agora, alguns eu fiz, alguns eu não fiz. Dependendo da disciplina, eu não fazia, porque tem coisa que eu não peguei. Porque não, o ensino daqui é muito melhor que o do Brasil, cara. É puxado, mas é muito melhor. Eles estão cagando pra o que você faz na vida, eles estão se preocupando com o seu ensino. Eu acho que isso deveria ter no Brasil. Não se preocupar com o que a pessoa vai fazer com a vida dela mais, mas sim se preocupar com o ensino. Aqui, se eu faltar, eu tenho que justificar a minha falta. Tem que mandar lá, tipo assim, que nem. Eu ia contar sobre isso. Quem me segue no Instagram já sabe, mas ok. Não, a primeira sexta-feira que eu peguei, porque eu tive a sexta-feira que eu fui pra vista de estudo, então fui horário normal porque a gente ia pegar o autocarro e tudo pra ir. E só que nas sextas-feiras eu entro 9h30. E foi a primeira sexta-feira que eu ia entrar 9h30. E eu fui pegar o autocarro linda, maravilhosa, linda e bela. E peguei um autocarro. E o autocarro tava fazendo o trajeto certinho da escola, a gente tava fazendo certinho, sabe? Não tava tendo erro, mas aí chegou numa. Como é que fala? Aí. Aqui eles falam rotunda. Mas aí é. O balão que fala, né? Mas não tem outro nome, mas balão. Chegou na hora de fazer a rotatória. É rotatória? Ah, eu não sei. O balão e, tipo assim, era pra pegar pra cá e subir a rua daqui. Ele pegou pra cá. Aí eu fiquei assim, aonde que eu estou indo me meter? Tava tão lindo. Aí eu falei assim, não, ele vai por trás da escola, porque minha escola é aqui. Tem uma rua aqui e aqui. Então eu falei assim, ele vai por trás, por cima. Então, de boa, segui. Gente, na hora que eu percebo, eu tô onde eu peguei o ônibus de novo.
Eu fiquei assim, não, não é possível. Isso não é possível. Era possível. Aí eu desci, assim, que eu percebi. E eu tinha visto o outro ônibus, o 50, que é o que eu sempre pego. Parei pra escola. E aí eu vi o 50 e eu falei assim, eu vou pegar esse, sair correndo pro outro ponto. Deu tempo de eu pegar ele, eu peguei ele e entrei. Fui assim, não, agora vai pra escola certinho. Dava tempo ainda, porque eu tinha ido mais cedo por causa disso. Fui 9 horas, eu entrei entre 9 e meia. E nisso eu saí, né? Numa paz, numa boa. E ele foi subindo, eu falei assim, ele vai dar a volta na rotunda e vai... Mesma coisa, só que, tipo assim, a minha escola é sentido pra cá. Eu peguei o ônibus sentido pra cá. Então ele ia subir e tudo mais. Depois ia voltar por aqui e ir pra escola. Minha gente, esse ônibus me sobe. E no meio do caminho ele decidiu que ia entrar fora de serviço. Aí ele olhou pra mim, o motorista, senhora, tem que descer. Aí eu fiquei assim, não é meu ponto. E aí ele falou assim, senhora, você tem que descer, eu vou entrar fora de serviço. E eu fiquei assim, desci, não sei onde eu estava. E eu fiquei ali em desespero. Na hora que eu desci, uma senhorinha veio falar comigo, que ela falou, perguntou pra mim por que o motorista, se o motorista tinha falado alguma coisa pra mim na hora de eu descer. E eu falei que ele ia entrar fora de serviço. E ela falou assim que ela ia pegar aquele ônibus, então agora ela vai conseguir pegar, porque o outro já tinha passado e ela tinha que esperar agora. E aí eu fiquei assim, eita lasqueira. E aí ela pegou e eu perguntei pra ela, né, se ela tinha meu celular. A operadora decidiu parar de funcionar no dia. Olha que maravilha. E eu não tava conseguindo ligar pra minha mãe. E eu falei assim, vixe, agora ferrou, eu tô perdida. Eu não sei aonde eu estou. O que que eu fiz? Perguntar pra senhorinha, né? Eu falei assim, ó, com licenças, a senhora não tem dados pra me prestar, pra eu conseguir comunicar minha mãe, que eu tô voltando, que eu vou voltar pra casa, que eu não tô indo pra escola. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, não, não tenho. Eu falei assim, tá bom. E eu fiquei assim, falei assim, a senhora não empresta então o seu telemóvel pra eu conseguir ligar pra ela? Ela, eu não tenho telemóvel. Eu fiquei assim, benção. E aí eu expliquei a minha situação pra ela, eu falei, contei tudo que tinha acontecido. E ela falou assim pra mim, é que os ônibus escolares, eles só passam no horário tipo assim, das 8 horas, que é o horário que a escola tá abrindo, e no horário de almoço e no horário de saída, eles não passam esse horário. Eu fiquei assim, eu não sabia. Ela falou assim, não, é que nem todo mundo fala sobre isso. Eu fiquei assim, é verdade, percebi. Porque, gente, quando você tá vendo os vídeos, aí, pra vir pra cá, é uma coisa. Quando você chega aqui, é totalmente diferente. Você pode fazer o planejamento todo de como vai ser. Vai chegar aqui, vai ser totalmente diferente. Isso eu posso te confirmar na minha experiência. Na minha experiência. Também tem aí tinha uma mulher sentada lá no banco. E aí eu falei assim, eu vou tentar falar com ela, né? Porque nada de passar o ônibus, gente, não tava passando o ônibus. E aí eu fui falar com aquela mulher, né? Eu falei assim, eu expliquei a minha situação pra ela. E ela me emprestou o celular dela, aí eu consegui ligar pra minha mãe. Gente, liguei pra minha mãe. Eu tava tentando ficar calma, não tava tentando me desesperar, tava tentando ficar calma. Liguei pra minha mãe, mãe, ela, oi, que foi? Eu falei assim, ó, o ônibus não passou, falando calma, sabe? Minha voz tava meio trema, mas eu tava falando calma, sabe? Pra não entrar em desespero. E aí ela me pergunta, você tá chorando? Por que que você tá chorando? E eu não tava chorando. E aí na hora que ela falou aquilo, eu já quis chorar. Eu perdi o ônibus, eu não queria, eu peguei o ônibus errado, que não sei o quê. Gente, eu entrei no desespero. E eu fiquei assim, ó, virei assim de cantinho pra mulher não ver que eu tava chorando, eu fiquei assim... Aí eu falei assim, eu vou me acalmar e falar devagar, porque senão ela vai achar que aconteceu o pior, né? Porque, gente, a gente é novo aqui. As chances de acontecer alguma coisa ruim são poucas, mas tem chances. Tipo, de 99% tem 1% de acontecer. E aí eu falei pra ela, não, por onde? Aí eu me respirei, falei com calma, desliguei o telefone e... Aí eu entreguei pra mulher, mas ela, não, se acalma e tudo mais. Ela era portuguesa, foi super gente boa comigo.
E aí eu perguntei pra ela, né, mas que sabe que horas que passa um ônibus aqui, alguma coisa, um autocarro, né? Ela falou assim, então, o autocarro que era pra passar era 9 horas e ele não passou. Se não passar 9 horas, ele passa 10 horas. Se não passar 10 horas, não sei que horas que ele vai passar mais. E aí eu falei assim, ah, tá bom, obrigada. E eu tô ali conversando com ela. E aí eu falei assim, não tem nenhum outro ponto pra eu poder pegar o autocarro? Ela falou assim, ó, tem aquele dali, me explicou, né? Aí ela falou assim, se tiver alguém ali, você pergunta qual ônibus que vai pra lá. E se não, você desce mais um pouco, vai ter o ponto mesmo ali. E tem uns folhetos que mostram o horário de ônibus. Eu falei assim, não, tá bom, obrigada, desci, segui o caminho, não tinha ninguém ali, tinha alguém pra perguntar, mas a pessoa não sabia. E então, desci mais um pouco, eu olhei lá o horário. E aí, o primeiro ônibus que veio, minha filha, eu entrei. Que era o 5. Eu entrei no 5 e aí eu falei assim, gente, se esse ônibus não passar no lugar que é pra me descer, e agora? Eu já me traumatizei, né? E aí eu desci num ponto que a gente sempre passa quando tá vindo pro centro aqui. E aí eu falei assim, eu vou descer aqui, que aqui eu sei ir a pé pra casa, de boa. Aí eu desci e fui, né? Então eu cheguei em casa tranquila, sem salvo. E depois eu ri tanto, mas eu ri tanto, que ai, não deu. Mas foi bem tranquilo, bem de buenas. E é isso. Sobre essa história é isso que eu me perdi. E eu peguei o cartãozinho da escola pra mostrar pra vocês, é o cartão de estudante que eu uso na escola, eu uso ele tanto como passe na escola. Para quem não sabe, o refeitório eu tenho que pagar para mim almoçar na escola. E aí tem um aplicativo, eu coloco o dinheiro no aplicativo e fica nesse cartão, que aí eu passo lá e desconta. Então, eu passo ele no refeitório e tem uma papelaria na escola para eu utilizar. Eu não vou mostrar assim, porque tem o nome da escola e tenho os dados, meus dados. Então, é esse cartãozinho aqui de estudante e tem a papelaria na escola, eu uso para comprar teste, se eu precisar de algum fichário lá, essas coisas tem lá. E então é bem fácil. E então, a minha escola, ela é bem grande, sabe? Era bem antiga, mas era bem grande. Então tem vários blocos. E o meu, ele fica do lado de trás. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre a escola. Agora eu vou falar sobre os acontecimentos que têm acontecido essa semana. Pra quem não sabe, eu moro em um apartamento. O meu, ele é o térreo, né? Aquele sala rechão. E tem gente morando em cima de mim? Minha gente! Eu sempre morei em cima da. Sempre não, né? Eu morei por bastante tempo em cima da casa dos meus avós. Depois eu fui embora e voltei morando pra morar pra minha cidade de novo. E fiquei morando em cima da casa dele. Gente, eu não sei se eu fazia tanto barulho assim, não. Mas e o povo de cima? Ah, só Deus Jeová. Porque aí, a primeira. Ó, já vou começar, vou contar o que aconteceu. Quando a gente mudou pra cá, na primeira noite, numa das primeiras noites, eu vou mostrar pra vocês. Então, é assim, ó, tem as casas ali. E aqui é o meu quarto. E tem aquela parte ali, aqui é onde o povo passa, entendeu? O povo passa ali, que é uma rua. E aí, até aí tudo bem. Aí me passa esses três caras. Não conseguiram ver o rolo, mas se eu tivesse visto, eu teria xingado. Mentira. E eles pararam bem aqui na janela de casa, sabe onde eu mostrei? Ali no poste. Pararam bem ali. E começaram a discutir. Eu falei assim, não é possível. Tipo assim, eu sei que eram três, porque tinha dois discutindo e um apaziguando. Tipo assim, não, relaxa, relaxa. E os caras discutindo, mó papo. Eu não... A fofoqueira que habita dentro de mim ficou
curiosa pra querer entender, porque não dá, porque eles estavam falando muito rápido. E não tem nem como a gente abrir, tipo assim, a persiana, porque faz barulho. Então eu falei assim, eu vou abrir a persiana pra ver o que tá acontecendo. No meu quarto ser assim, passa bastante gente. Então eu tô gravando, aí tem hora que eu paro assim, porque tá passando gente e eu fico com vergonha. E aí eu falei assim, eu vou abrir a persiana pra ver o que tá acontecendo. Aí eu falei assim, não vou abrir que vai fazer barulho. E aí eles vão olhar na hora. Depois eu fiquei pensando, poderia ter aberto, a pessoa ia se tocar e ia sair. Minha vontade era abrir e falou assim, meu filho, por favor, vai discutir em outro lugar. Porque eles andaram, tipo assim, tem a rua toda pra andar. Aí veio parar bem aqui na frente da minha janela. 2, 3 da manhã. Eu fiquei assim, não, não é possível isso não. Ai, meu, entrei no ódio. Aí passou, depois nunca mais. Aí depois teve outra vez que passou 2 caras conversando à noite muito alto. Eu fiquei assim, não é possível. Mas eles não ficaram na minha janela, graças a Deus. E de acontecimentos da minha casa, é isso. A mocidade veio bastante aqui. A gente gostou bastante da igreja, acolheu muita gente. A mocidade é muito acolhedora. Uns amores de pessoas. O nosso cooperador de jovens é um amor de pessoa. Ele e a esposa dele são super gente boa. É muito bagunceiro, mas eu gosto bastante deles. E eu acho que é isso que tem acontecido. Eu tô indo pras aulas de música. E, sério, tô doida. Eu queria só pegar o instrumento e sair tocando. Eu não queria fazer teoria. Porque a teoria é complicada. Gente, não repara na bagunça que tá aqui, não? Como é que eu tampo aqui? Ai, vou deixar assim. Então, eu queria só ir pro instrumento. Porque a teoria, meu filho, não quero. E... Ai... Mas é isso. Eu vim me justificar o motivo do meu sumiço. Eu vou tentar postar mais. Peço perdão. Mas é isso. Eu vim só explicar mesmo. Eu não sei mais o que falar. Mas é isso. Então, um beijão pra vocês. Tudo de bom. Não esquecem de se inscrever, de compartilhar e de curtir e comentem. Podem comentar dando ideia de vídeo ou falando assim, ai, tenta gravar isso, que eu quero ver isso, ou me explica como é que é isso, que eu vou tentar o meu máximo gravar e mostrando pra vocês, tá bom? É isso, beijo.